Jucás é uma cidade da região Centro-Sul que está situada a 410 quilômetros de Fortaleza, a capital do estado. É conhecida pela cultura e pela garra do seu povo. Se destaca na religiosidade, nas artes, nas lendas e em muitos outros traços culturais que a fazem única e tão amada pelos filhos dessa terra. A história de uma cidade não é feita por super-heróis, reis, rainhas, príncipes ou princesas como nos contos de fada. Ela é protagonizada por pessoas comuns que se destacaram por seus feitos em prol da comunidade. Nesse documentário contaremos a história de 3 personagens que muito influenciaram na história da cidade de Jucás. A Celi Correia, o Álvaro Correia e o Hernando Cavalcante. Celi Correia destacou-se na educação e na arte, por meio da música. E na religiosidade se destaca pela sua dedicação à igreja. Álvaro Correia foi um maestro, se destacou na cidade por estar à frente da centenária banda Padre Pio. Já o Hernando Cavalcante é poeta, escreveu vários livros, entre eles o histórico São Mateus de Jucás. Este retrata a história do município por meio da literatura de cordel. Mas antes de mergulharmos de fato na história dessas 3 personalidades que farão parte do documentário, conheceremos os principais aspectos históricos desse município, aqui nesse espaço tão significativo que é a sala do projeto do Museu Histórico de Jucás. Me chamo Márcia Fernandes, sou estudante do bacharelado em Museologia e sou operadora de turismo receptivo. Nesse período estou como articuladora do projeto Museu Histórico e Cultural Jucaense. Esse espaço que é dedicado a salvaguardar, a recontar a nossa rica história do município de Jucás, que já se chamou São Mateus também, e a gente tem esse foco de salvaguardar a nossa história, de transmiti-la através do sistema de educação para as novas gerações. A gente aborda vários aspectos, a gente fala do resgate da memória dos povos originários, que eram donos dessa terra antes da colonização. A gente fala da cultura musical de Jucás, a gente fala dos modos de vida e da maneira que as pessoas se utilizavam de peças da natureza na utilização em suas casas, como a utilização da madeira, da palha. A gente tem recortes de como eram as construções, a gente tem muito da nossa cultura religiosa. Temos construído ao longo do tempo uma pesquisa a respeito de fazer uma trilha de linha do tempo da história de Jucás. Tem sido um foco muito importante. Temos galgado essa estrada em busca de remontar a nossa história, de valorizar os nossos aspectos culturais. Jucás é um lugar riquíssimo, um lugar que já tem o seu bicentenário de emancipação política, mas de trajetória histórica temos mais de 300 anos, desde a chegada dos colonizadores. Então temos muito a contar, temos uma influência muito grande para toda a nossa região, pois as cidades vizinhas são filhas da nossa terra. Então estamos aqui a serviço da educação, recebemos visitas de estudantes de todos os níveis da educação, desde o ensino fundamental, ensino médio, superior. Estamos aqui pesquisando e levando para esse público, a serviço da educação, a nossa história, remontando com o sentido de valorizar, pois é muito rico, é muito forte os aspectos culturais do nosso povo na história da região como um todo.
Estamos aqui na casa de Celi Correia, uma importante personalidade dentro da história do município de Jucás. Iremos conhecer um pouco da história de Dona Celi Correia, conversando com alguns de seus familiares. Quem são vocês e qual sua relação com Celi Correia? Eu sou José Mauro, sobrinho de Celi Correia, que era irmã da minha mãe. Eu sou Maria Iraides Nobre, sobrinha e quase filha de Celi Correia, porque ela ajudou a minha mãe a criar também. Gostaria que vocês falassem um pouco da história de vida de Dona Celi, o que ela gostava de fazer. Tudo. Tudo que fosse de social, de igreja, tudo, na escola, no social mesmo, de rua, de São João, né, de quadrilha, de carnaval, de teatro. Eu gostava muito do teatro, que hoje chama teatro, mas naquele tempo a gente chamava drama, né? Eu participei muito, comédias também, né? E ela foi professora de catequese, foi professora escolar também. Muito respeitada, né? Muito respeitada, e fazia as coisas porque gostava. Se ela fazia um São João porque ela gostava de participar, ela gostava de se vestir, né? No carnaval ela gostava também de participar, as coisas da igreja, tudo tinha que passar por ela. Era a coroação, era a festa do Carmo, né? As festas de meio de ano, mês de maio, tudo era passado pelas mãos de Celi e pela boca de Celi. Então ela foi muito social e gostava de fazer, gostava muito de ler. Passava até meia-noite lendo, né? Sentado numa mesinha assim como essa, não sei bem se era essa. Ali na sala de janta, passava até meia-noite lendo. Só ia dormir depois que lesse aquela parte lá. Gostava de educar, né? Educar, tinha muita educação, exigia educação nas coisas que ela fazia, na coroação. Não tinha essa história de anjo, de brincar na igreja, né? De fazer aqui no ensaio, era todo mundo comportado com respeito a ela. Se comportasse mal, no outro ano não participava mais. E tinha uma história que não gostava de anjo moreno. Tinha que ser alvinha, assim, os cachinhos, muito branquinha. Nesse dia você não levava sol de jeito nenhum para não ficar sapecada, né? Mas gostava tudo das coisas organizadas. Ela tinha organização em tudo. Tudo que viesse perguntar a ela, ela sabia responder sobre a história de Jucás. Sobre coroação, sobre lapinha, né, que ela fazia também, sobre a festa do Carmo. Então, tudo passava por ela. Na Semana Santa, o Padre Sol cantava depois que ela dava o tom. Foi professora de música, né? Tocava bandolim, tocava violão, aquele Flauta. Clarinete, flauta, né? Flauta, sanfona, tudo ela tocava, né? Tudo ela se metia a tocar, ela tocava também. Tentou ensinar, mas nós, infelizmente, não tínhamos o jeito dela. A pessoa já nasce com aquele dom, né? Nós não nascemos com um dom. Só um sobrinho, que é o Dr. Rodrigo, e uns lá em Fortaleza, filho de sobrinha, né? Porque o Rodrigo já é filho de sobrinha. Mas nós daqui de casa, que convivemos com ela aqui, quase como filha, porque a carreira era dali para cá, porque toda a vida teve essa porta aqui, né? Minha avó era deficiente, sentava aqui, a gente vinha, corria para o colo dela, e a Celi já estava aqui. Então foi nossa professora, foi professora de muita gente, com muito orgulho, quando diziam assim, Dona Celi foi minha professora, né? Ela tinha muito orgulho daqui e dali. E queria muito bem as pessoas. Tinha uma consideração muito grande. Então ela era de tudo ela fazia aqui dentro de Jucás. Senhor José Mauro, o senhor sabe sobre a história da questão do hino de Jucás? Como foi essa construção? Foi a Celi que fez? O senhor pode nos contar um pouco sobre essa história do hino da cidade? Eu tive um contato com ela a respeito disso aí, foi quando ela estava no esboço do hino, os versos e tal. Ela me chamou e disse, Mauro, dá uma olhadinha aqui. O que é que tu acha disso aqui? Eu estou querendo fazer um hino para Jucás. Eu dei uma olhada rápida, disse, ali não tem nada que acrescentar, está muito bom. Pode, vou mostrar para Álvaro também, é tio Álvaro, né? Músico também, irmão dela, né? Vou mostrar para Álvaro. Ele pode mostrar, ele vai aprovar. Só isso que eu sei. Depois foi aprovado e está aí hoje, né? Ficou bonito.
um pouquinho de cada coisa, né, no hino dela, né, Jaguaribe, Nossa Senhora do Carmo, Carmelo, né, ela pensou uma coisa, pensou outra e completou, né, o modo de vivendo da cidade, né, que se gosta, Jaguaribe, o Monte Carmelo, né, e aproveitou também o dobrado, né, e o dobrado de Padre Pio, que a letra dela, a música é do Padre Pio, que é um dobrado já existente, muito famoso aqui, tocado muito na banda, né? E encaixou. Quem são as pessoas que vocês acreditam que Dona Celi se inspirou? Ela se apoiou muito em Tizezinho, né? Zé Facundo Velho, que a gente chama Zé Facundo Velho. Também Ramon Custódio. E algumas professoras também, que ela sempre estava em contato com a turma, como professora também. E chegava sempre a completar o desejo dela, ou seja, fazer isso, fazer aquilo. Ela tinha esse apoio. Ela começou com um movimento de igreja, de social, aos 13 anos entregaram a ela os movimentos da igreja. Não me lembro bem o nome da pessoa. Mas aos 13 anos ela começou a tomar de conta da coroação, das lapinhas, né? Primeiro a Eucaristia, ela é quem organizava também. Agora eu queria que vocês falassem o que a gente pode aprender a partir da história da vida de Dona Celi. Quais aspectos culturais, valores, lições de vida que a gente já pode aprender a partir da história dela. Muitas coisas tem que aprender. Ainda hoje eu digo, olha, para mim estou vendo Dona Celi. Isso aqui só parece com Dona Celi. Vamos fazer desse jeito, Dona Celi gostava de fazer assim. Então ela foi um espelho. E assim, de educação, de cultura, ela era muito culta, ela era muito inteligente, ela era muito responsável. Fazia as coisas por fazer e gostar muito daquilo que ela fazia. Então ela ensinava as pessoas que tinha que ser assim. Vai na igreja, silêncio. E ela ia lá e era capaz até de puxar a orelha, né? Se não fizesse silêncio na hora de novena, na hora da missa, olha, vocês vão responder isso aqui. Ela dava o tom. E respondi, ninguém podia começar primeiro. Os anjos, para subir naquele altar ali, a gente tinha que subir devagarinho. Uma vez uma menina queimou uma asa, fizeram o alvoroço maior do mundo e ela mandando todo mundo ficar calado. Ficar quieta, que ali ia se resolver, né? A menina estava lá em cima do altar com a asa pegando fogo, né? E ela pedindo o respeito. A gente estava na igreja, que fizesse silêncio. Se tinha um ensaio, era para todo mundo estar aqui, ensaio, na hora do ensaio. Então, a pontualidade, né? A pontualidade, o respeito às coisas, né? Que ela fazia com brincadeira, mas com respeito também, né? Em relação ao legado da Dona Celi, a senhora, enquanto família, ou a sua própria família, pensa como que isso vai ser repassado no futuro, como vai ser conservada essa história, de que forma, né, vocês estão guardando esse legado na família de vocês e para as futuras gerações? Estávamos falando, por exemplo, logo, isso é natural, né? Eu vou embora. Aqui em Jucás eu sou o último dos Correios, da ponta, né? E vai embora. E o que vai fazer? Estava discutindo com ela pouco tempo aí. Se tivesse um local, tipo um museu, para você chegar e entregar lá, estou até pensando nisso, tá entendendo? Chegar e entregar, para não sair daqui, digamos assim, da sede de Jucás. Porque amanhã isso aqui pode virar uma loja, pode virar um comércio qualquer, quando eu sair daqui não sei quem vem, tá entendendo? E pensando em pegar as coisas que são disso ali Corrêa, que foram disso ali Corrêa, para exatamente botar num local de visitação pública, por exemplo, né? Já é uma difusão de como viveu o Celi Corrêa, junto com o histórico de sua vida. É a única maneira que estou achando que pode ser resolvida. O Jânio está dando continuidade à coroação, né? Ele está fazendo todos os anos que ele prometeu a Celi em vida que ia continuar, né? Ele está continuando. Agora, a Lapinha não teve mais. São João, eu não sei se está havendo São João, Carnaval, essas coisas, né? Das pessoas brincarem. O teatro morreu foi cedo, né? Porque não teve mais quem
fosse em frente, que era até no salão paroquial que a gente representava, né? Eu mesmo participei muito tempo. Nós aqui, os atores, a maior parte era nós, a família, né? O sobrinho aqui, que morava aqui, eram os atores. Para o drama, para a coroação, nós participávamos da coroação, da lapinha, da festa do carro, quem cantava era a gente. Tudo era aqui no grupo, né? Então aquele povo que ajudava eles também já partiu para cima, para andar de cima, né? E nós que estamos aqui, minhas irmãs moram em Brasília e em Fortaleza. Duas já faleceram. Uma que fazia parte dos cantos, né, da igreja, está com 3 anos que ela se foi. Maria Hilda, acho que vocês chegaram a conhecer aqui. Pois é, ela fazia parte também dos cantos. Era cantora. E o resto já se foi. Né? Mamãe se foi, minhas outras irmãs se foram, Nilza se foi também, que era cantora da igreja. E assim vai indo, né? Eu não moro mais aqui, eu vim aqui na semana e outra não. Só ele que mora aqui. Estamos aqui na antiga casa do maestro Álvaro Correia para conversar com Dona Francisca das Chagas, Dona Xaxá. Ela que conviveu com o maestro, essa personalidade muito importante para a história do município de Jucás, e nós viemos aqui para conhecer um pouco mais sobre essa história. Quem é a senhora e qual a sua relação com o maestro Álvaro? Eu sou Francisca das Chagas Barros. E a minha relação com o Álvaro Correia, porque eu vim para aqui, para a casa dele, eu era muito nova. Tinha mais ou menos assim, uns 13 a 14 anos, quando eu vim para aqui. Aí, por aqui eu fiquei, eles quase me criaram, né? E fiquei aqui até hoje. Conte-nos um pouco sobre quem era Álvaro Correia, o que ele gostava de fazer e como ele contribuiu com a história do município de Jucás. Ele gostava muito da agricultura, mas gostava mesmo, a profissão dele era música. Gostava muito de música. Aí tinha o grupo dele, né, que ele ensinava. Ele trabalhava numa piladeira. Tem uma piladeira de milho, que enquanto ele não estava na música, ele estava na piladeira de milho, na descascadeira de milho que tem. Quais pessoas a senhora acredita que influenciaram na vida de seu Álvaro? Da banda de música, que ele tinha muitos, tinha os componentes, né, que passava o dia quase todo aqui com ele, e ele, enquanto ele não estava na piladeira, estava ensinando música para eles, para os garotos. A senhora se recorda do nome de alguém? Tinha Neim, tinha Afonso, tinha Amaro, tinha Carleildo, tinha Clidão Neide, tinham vários, agora eu não estou recordando mais, mas eram 14 a 15 por aí, assim. Eram muitos, aí vinha uma parte vinha pela manhã, outros vinha à tarde, outros vinha à noite, assim. Eu tinha 3 grupos. Dona Xaxá, o que a senhora acha que a gente pode aprender a partir da história de vida de seu Álvaro? Quais lições, valores, aspectos culturais dele que a senhora acha importante, que de certa forma a gente pode aprender um pouco com a história de vida dele? Muita coisa boa, porque ele era uma pessoa educada, ele só dizia trabalho assim, de música, quando era de música era cuidando de gado, era de trabalho nessa fábrica que ele tinha, que a gente chama piladeira de milho, de arroz. E gostava muito de amizade, conversar com o povo, tinha muito amigo.
mas a parte dele mesmo, que ele gostava mesmo, era de música. A parte de trabalho dele mais era música, que ele gostava. Tanto gostava, ensinava a criança e a adulto. A senhora sabe de que forma ele compartilhou esses conhecimentos musicais com outras pessoas? Vim aqui para a casa dele. Agora ele me ensinava toda a parte assim, de música, de bombardinho, clarinete, bombo, né, como chama, pistão, todo tipo de música. A senhora se recorda de alguma apresentação da banda Padre Pio, que era a banda que o senhor Álvaro participava? Em que momentos essas apresentações geralmente aconteciam? Ele sempre era comum assim em casa, porque quase todo dia ele reunia todos os alunos dele para dar aula de música. Mas a profissão dele mais era, quando era o tempo da festa, era a festa do Carmo, era essas festas de prefeito, negócio assim, essas coisas assim. Ele apresentava aniversário, casamento, ele sempre se apresentava. Estamos aqui agora na casa do seu Hernando Cavalcante, ele que é poeta e um ícone na literatura aqui no município, inclusive é conhecido como Patativa de Jucás. Seu Hernando, conte-nos um pouco sobre a sua história de vida. Minha vida é o seguinte, eu estudei só a carta de ABC, e professor só a carta de ABC. Agora, tempo da pobreza, hoje em dia ninguém sabe o que é pobreza, não sabe? Mas naquele tempo, na minha juventude, aí sabe o que é pobreza. Porque eu estudei a carta de ABC, quando passou para a cartilha, o professor disse, olha, agora vai ser mais caro, porque vai estudar cartilha. Aí fui dizer a papai, ele disse, é 2.500, mas agora vai ser 3.000 réis. Fui dizer a papai disse, não, meu filho, não dá. Não dá 3.000 réis, um dia de serviço por 1.000 réis. Tirar 3 dias e preciso de papel, preciso de tinta, não dá não. Você vai a soletrar e eu ajudo a soletrar. Agora que eu já estava aprendendo a soletrar na carta de ABC, porque as últimas páginas da carta de ABC é frase, a gente pode soletrar. Aí eu fiquei. Ele comprou uma cartilha de terceira mão, já toda deteriorada, e para ver a pobreza como era. Aí pronto. E não era céu não, porque dos alunos que tinha na carta de ABC, tinha deles que não podia comprar tinta, escrevia com olho de aroeira e catingueira, cozinhava até ficar puro, aí escrever, porque não podia comprar um de tinta por 200 réis. Aí não podia. Era pobreza. Aí pronto, eu tenho desgosto porque eu não pude visitar colégio para estudar. Porque se eu tivesse a oportunidade de estudar no colégio, eu tinha aprendido alguma coisa. Como então surgiu o interesse do senhor pela poesia? Aos 15 anos de idade, eu brincando com os colegas, aí começamos a fazer embolada. Aí eu conheci que eu tinha o dom de poesia, mas só veio expandir em 2002, foi que eu fiz esses livros, e aí escrevi O Corpo Humano, com 300 páginas, escrevi a biografia papal com 541 páginas, escrevi 60 cordéis, escrevi 75 sonetos, que é a poesia mais difícil, e escrevi vários panfletos, que quando tem em festa dos colégios, sempre me procuram.
Qual é a inspiração do senhor para escrever? Quando eu me sento na cadeira, quando eu vou escrever, no assunto que eu for escrever, aí contamina de poesia, de rima a mente, sabe? É tanto que dessa guerra tem 720 estrofes. De que forma o senhor acredita que os seus escritos contribuem para a história do município de Jucás? Rapaz, da minha parte, eu acho bem. Agora, a cultura é que é fraca, não me ajuda em nada. Eu botei o livro, copo de livro lá para ver se o prefeito fazia o menos um pouquinho, uns 40 livros, mas nada. Não, escrevi uma carta de poesia, também não tive resposta. E é assim, é tudo assim. O senhor é conhecido como Patativa de Jucás. Como é que o senhor recebe esse elogio, né, esse termo? Bem, esse apelido, quem botou foi a Verdes Mares. Ela veio aqui, fez 3 reportagens aqui em casa. A última foi sobre o bicho do rio. Aí ele disse, o senhor, me diga uma coisa, qual é o seu grau de instrução? Eu digo, a carta de ABC. A carta de ABC, por que é que quando a gente pega um livro seu, para entender alguma coisa, bota um dicionário, eu digo, dom de Deus e força de vontade. Aí ele disse, faça 2 poesias, curtinha mesmo, para eu botar na internet. Digo, posso. Desde calibrar a filmadora. Diz, falando no seu grau de instrução. Digo, tá certo. O meu grau de instrução foi a carta de ABC. Não pude estudar porque eu não tinha condição. Fui trabalhar nas quebradas, fiquei de mãos calejadas, exausto pelo calor. O tempo foi se passando, eu fiquei assoletrando, aprendi a ser professor. Eu morava no sertão, hoje eu moro na cidade, gozando de tranquilidade, mas tenho recordação do verde que enfeita mata, do orvalho cor de prata, na babuja faz carpete, vou ficar admirado, ver o meu nome acessado no blog da internet. No outro dia foi discurso aí por todo canto. Sim, primeiro eles perguntaram se eu não achava ruim botar um apelido em mim de Patativa de Assaré. Eu digo, não, porque foi um personagem abraçado pelo povo e, o segundo, uma Patativa. Tem um canto tão suave, que é uma beleza. Patativa ave. Aí, tá bem. Como o senhor divulga o seu trabalho atualmente? Como é que o senhor faz a divulgação do seu trabalho? Bem, eu pego uma sacolazinha com os folhetos, saio nos colégios. Quero divulgar meu trabalho, quero divulgar meu trabalho. Aí eu percorro tudo. Só dá uma passagem, porque segundo eles não querem mais. Só cada viagem que eu dou, quando tem novidades. Agora tem o Cataclismo e tem a segunda edição da Guerra e já estou preparando para mandar fazer a terceira edição. O senhor se sente realizado ou tem algum grande sonho que ainda deseja realizar? Eu tinha um sonho, mas esse é inútil, porque eu tinha plano de editar, pelo menos esse livro dos Papas. Não é brincadeira não, eu passei um ano para fazer, pesquisando. Mas está aqui no computador, se quiserem ligar. E no meio tem uma papisa, que eu acho que vocês não sabem. Tem uma papisa. Na página 207 tem uma papisa. Mas não tem, vai se acabar aí no computador e não tem quem me ajude. E o que o senhor acha que poderia ser feito
para que essa valorização fosse mais fortalecida? Eu acho que a cultura deveria fazer pelo menos um livro para expandir todo canto. Esse livro da biografia papal é um livro importante porque cada um tem a biografia ilustrada. Cada um tem aí, cada um ilustrado. Se fizesse esse livro, dá para eu vender de acordo com o preço do livro. Aí, mas esse eu me aquietei, porque já está com... Foi em 82 que eu fiz. O senhor poderia pensar em alguma poesia para recitar para a gente, deixar como uma mensagem final? Pessoal? Eu posso recitar Origem do Pecado. Adão por Deus foi formado e Eva de uma costela. Adão, olhando para ela, ficou muito admirado. Era isento do pecado se rendesse à obediência. Tinha o fruto da ciência, que por Deus foi proibido, cada um foi iludido por causa da concupiscência, desejo da carne. Eva estava passeando, observando o jardim, e uma voz dizia assim: "O que é que estás pensando?" Ela ficou escutando, disse: "Isso não é normal." Eva, no seu ideal, pensou algo diferente. Quando avistou a serpente na árvore do bem e do mal. A serpente lhe chamou: "Coma da fruta gostosa, ela é deliciosa." E Eva disse: "Eu não vou, porque Deus me informou, da fruta não pode comer." Você pode perceber que é certeza absoluta. Se eu comer dessa fruta, com certeza eu vou morrer. A serpente, bem mansinha, ficou olhando para ela, e Eva com medo dela porque estava sozinha. Percebeu que ela vinha, passou a mão no joelho, o sol ficando vermelho, um grande susto ela leva, e a serpente diz: "Ó, Eva, eu vou te dar um conselho. Não tem nada de anormal, e nem tenha medo dele, vocês ficam igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Isso é muito natural, é um traço de união. Leve essa fruta na mão, receba Adão em seus braços, parta a fruta em 2 pedaços, coma um e dê outro Adão." Aí a serpente é mais sagaz, diz Eva, come da fruta. A serpente, muito astuta, mandada por Satanás. A fruta nenhum mal te faz, tem um paladar gozado. Eva tinha desejado e a fruta recebeu, partiu a fruta e comeu, veio o primeiro pecado. Essa é a situação de quem não tem consciência, nem rende obediência, por isso não há perdão. Aconteceu com Adão, ele era um santo forte, o jardim era seu porte, Eva vivia ao seu lado, eles caíram em pecado e nós somos sujeitos à morte. Sofremos penalidade do pecado hereditário. Adão fez tudo o contrário, perdeu a dignidade, porque foi contra a vontade do autor da criação, foi uma contradição, mas Deus mandou uma luz, foi o seu Filho Jesus para a nossa salvação. Obrigado. E chegamos ao fim do nosso documentário. Foi um prazer conhecer um pouco da história de Jucás, terra dos bandolins. Devota de Nossa Senhora do Carmo, banhada pelas águas do majestoso rio Jaguaribe. De um povo acolhedor, forte e destemido.